Eu desejo que Deus abençoe vocês com graça, com misericórdia. Desejo que Deus fortaleça a vida de vocês com sabedoria. Que a caminhada cristã, que é dura, quando é feita honestamente, seja uma caminhada abençoadora para vocês. Eu estou aqui em Jundiaí desde 82, quando esta igreja era uma congregação minha, congregação da nossa igreja central. Então, aqui, eu trabalhei naquele templo que a gente tinha. O Wagner sonhava em namorar a Adriana naquele tempo. Ele ficava de olho, eu vejo as fotos antigas, meus irmãos. Em 1988, nós conseguimos organizar a igreja aqui. Então, nós tivemos alguns pastores da igreja, mas houve um determinado momento, eu acho que foi 1990, eu não tenho certeza absoluta, mas talvez nesse ano, eu tive que voltar a ser pastor da igreja aqui, porque o reverendo Josias do Espírito Santo era o pastor daqui, cuidava também da congregação do Jardim Planalto, quando ela era congregação ainda, e ele foi para a igreja de Salto, para ser pastor auxiliar do reverendo Gionaldo, que hoje não está mais no ministério presbiteriano, nem sei dele mais. O fato é que eu voltei a ser pastor aqui em 90, eu acho que foi, mas um ano só. E depois disso, de 99 para cá, oficialmente, eu não me desliguei mais da igreja. Quando o reverendo Tales assumiu o pastorado da igreja, ele gentilmente, o conselho da época, gentilmente me convidou para continuar ciscando aqui. Não é? E eu sou muito grato a Deus por esse privilégio que Ele me dá. Muito, muito grato. O meu coração está doendo pela notícia da Ivete, porque eu a vi crescer. Eu a vi casar. Eu a vi gerar sua filha. E eu estou doído. Meu coração está doído. A gente ora pela Ivete lá em casa. Deus sabe. Miqueias, capítulo de número 7. Miqueias, Antigo Testamento. Na minha Bíblia, no meu exemplar da Bíblia, está na página 797 da Almeida, Revista e Atualizada, 797 do Antigo Testamento. Apenas o versículo de número 18. Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Vamos ler juntos? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Meus irmãos, é surpreendente quando nós começamos a estudar a vida dos homens do Antigo Testamento. Eles eram homens como nós, eram homens e mulheres como nós. Eles tinham situações de vida, tinham que lutar pela sobrevivência, eles tinham que trabalhar, eles tinham que honrar a Deus com a sua vida, eles tinham uma lei para seguir, eles tinham rituais para seguir, eles tinham todas as
coisas necessárias para que o seu país fosse abençoado. Porque lá atrás, Deus tinha falado com eles e tinha proposto para eles uma aliança da parte dele, e Deus tinha prometido a eles que eles andariam com bênçãos, com cuidado especial, dentro da terra prometida, se eles permanecessem na obediência aos mandamentos da graça de Deus. Isso não muda. Crentes do Novo Testamento precisam se lembrar que são salvos pela graça, mas precisam seguir, precisam andar com o Senhor, precisam se entender como pessoas compradas pelo sangue de Jesus Cristo, como a gente cantou aqui. As pessoas precisam se compreender como pessoas escravas de Deus, sem vontade própria. Estranhamente, isso não traz angústia, não traz infelicidade. Pelo contrário, feliz é a pessoa, bem-aventurada é a pessoa que não opta pelo caminho da vida que a humanidade leva, nem dos seus conselhos, nem das suas propostas, nem das suas sugestões. Feliz é a pessoa que olha para a palavra de Deus e vê sua bússola, vê a sua direção traçada pelo Senhor dos Exércitos. Porque é uma pessoa que, no decorrer dos anos, ainda que esmoreça no seu corpo, ainda que se enfraqueça no seu corpo e venha a falecer, porque não, a lei de tu és pó e ao pó tornarás não foi retirada, permanece, não é? Ainda que nós tenhamos esta condição de envelhecimento, todavia, o que acontece é uma curva diferente. Se a gente estabelecer uma curva da idade, a gente tem um vigor da idade e depois um despencamento abrupto, não é? E a bateria acaba. E nós fechamos os olhos. Mas se nós pensarmos na vida cristã, ela precisa adquirir a característica de ser uma linha crescente, que chega ao máximo possível nesta vida, e depois, quando nós partimos daqui deste mundo para nos encontrarmos com o Senhor, a gente dá um salto muito grande. O apóstolo Paulo falava isso de alguma maneira. Ele dizia assim: hoje nós vemos por espelho, mas amanhã a gente vai ver claramente. Quer dizer, esse salto de santidade, esse salto de grandeza, de exaltação que vem da parte de Deus, não é mérito do crente, é mérito de Deus. É mérito de Deus, é o plano de Deus para a vida de todos aqueles que confessam o seu nome. Quando a gente olha para Miqueias, o nome dele é exatamente o que está escrito no início do versículo 18. Quem é semelhante a Javé? Quem é como Javé? Quem é como Jeová? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Então, este versículo começa brincando com o próprio nome, brincando não, mas brincando com o nome do próprio profeta, porque usa esse jogo de palavras para fazer não uma pergunta retórica. Não é uma pergunta retórica. Quem é semelhante? Olha, a resposta óbvia é: ninguém é semelhante. Ninguém é semelhante. Tem alguém que pode ser comparado ao Deus vivo? Tem alguém que pode ser comparado ao ser sobrenatural que nos criou e nos dá vida e nos fortalece e nos ensina, e nos estimula, e nos repreende, e nos trata como filhos? Tem alguém? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Só que este homem, Miqueias, quando estava na sua vida de crente, porque quem coloca o nome no filho desse jeito, tem uma convicção forte, não é? Não é?
Os pais de Miqueias devem ter dito assim: o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor é o nosso Deus. E nós vamos colocar o nome no nosso filho de quem é semelhante ao Senhor. Esse é um grito de protesto. Esse é um grito de protesto diante da situação da humanidade. Não é? Eu acho muito interessante, às vezes, os crentes colocarem nome nos seus filhos. E alguns desses crentes, eles colocam o nome nos seus filhos de nomes bíblicos. Meu filho vai se chamar Isaac. Não é um nome comum. E a esperança que os pais têm ao colocar o nome de Isaac é que o Isaac venha a crescer, venha a se tornar uma pessoa idônea, venha a ter Jesus no coração e casar bem, ter uma boa profissão, viver bem na igreja. A gente tem muitas expectativas. Os pais de Miqueias certamente tinham expectativas acerca do seu filho. E quando colocam esse nome, eles estão indo contra a maré. Porque Judá é o povo de Deus, Judá carrega a lei do Senhor, Judá tem as tradições judaicas, Judá tem as tradições rituais. Entretanto, o que é que Judá está fazendo com estas coisas? A começar do rei. Miqueias esteve ministrando profecias por cerca de 40, 50 anos. E o que ele escreveu não resume o que ele provavelmente falou. Mas, meus irmãos, ele vivia num tempo de apostasia e com religião junto. Enquanto a começar do imperador, enquanto começar do rei que estava no exercício do poder, o rei era uma espécie de pessoa que conduzia a religiosidade do país, os sacerdotes faziam o ofício sacerdotal, o cumprimento dos rituais, mas o rei dava o norte. Tanto é que quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos, e fez o que era bom diante do Senhor, e fez o que era mal diante do Senhor. Quer dizer, o rei tinha o poder de induzir a nação para o bem ou para o mal. E Miqueias está num tempo em que os reis, com exceção de Ezequias, que fez algum trabalho de renovação espiritual, mesmo assim não foi completa, os reis de Israel, os reis de Judá, melhor, estavam induzindo o povo a uma vida que nós podemos descrever como a vida que existe no século 21. Quem lê os oráculos de Miqueias se lembra de que ele vai contra os príncipes que querem arrematar as terras de todas as pessoas a fim de escravizá-las. Ele fala dos juízes do direito judaico que atendem às questões mediante suborno. Ele toca no fato de que os sacerdotes, os ministros religiosos do seu tempo, eram pessoas que sacrificavam os animais de qualquer jeito, como a gente vê em outros profetas. Eles estavam aceitando qualquer tipo de sacrifício e não a qualidade do sacrifício, a exclusividade do sacrifício, mas também eles estavam querendo ganhar dinheiro com isto. Eu não digo que eles tivessem lá sacerdotes com grandes congregações arrematando o dinheiro que era recebido, mas eles faziam isso por dinheiro.
Miqueias olha para os comerciantes judeus e vê que os comerciantes judeus tinham 2 pesos e 2 medidas, 2 balanças diferentes, uma para vender, outra para comprar. Miqueias é do interior. E de repente a palavra de Deus vem para ele. A palavra de Deus vem para ele, e a palavra de Deus vem em 2 direções específicas. A primeira palavra vem dizendo: eu, o Senhor, não estou contente com vocês, e eu vou disciplinar vocês. Eu não convivo com esse tipo de pecado que vocês têm. Eu não aceito as coisas que vocês estão fazendo. Os seus rituais são rituais vazios, não são promovidos pelo coração. A sua forma de agir na justiça não é a minha justiça. A vida que vocês estão levando é uma vida de falsa segurança, porque vocês dizem assim: espera aí, nós temos a lei do Senhor, nós temos a aliança que Deus fez com Abraão. Não importa o que a gente faça aqui hoje, nós estamos protegidos, nós temos seguro. Você já ouviu alguém dizer assim: não, eu vou deixar a porta aberta de casa, porque tem seguro mesmo, o banco paga. Esse tipo de confiança o crente tem. O crente diz assim: eu estou na graça já, eu posso pecar, eu posso viver do jeito que eu quiser, eu posso não ter nenhum compromisso com a causa de Deus, mas eu sou crente, Deus está na minha boca, Deus está no meu pensamento, eu posso ser como eu quiser, eu posso desprezar os mandamentos de Cristo, porque eu estou na graça, não vai me acontecer nada. Irmãos, quando a gente tem consciência do pecado, a gente sente a dor do Salmo 38. Não é verdade? Quando a gente lê aquele salmo, você diz assim: nossa, o pecado fez isso nele. O pecado corrói a gente. O pecado corrói a gente. Mas Miqueias não permanece apenas na mensagem de condenação. E o que é bonito e significativo para nós é pensar que um crente foi livrado por causa da misericórdia de Deus, foi livrado da sentença eterna. Quando nós cantamos Rocha Eterna, nós pudemos contemplar o lado de lá, ainda que palidamente. E nós podemos saber que a misericórdia do Senhor está do lado de lá, apenas aguardando a nossa chegada, para que Ele possa exercer a sua misericórdia. E Miqueias, então, além de ficar consternado com a situação do seu povo, além de ficar magoado com a situação do seu povo, com a heresia do seu povo, e é povo de Deus, gente, não é povo estranho, não é povo pagão, não é povo idólatra. A mensagem de Miqueias não é para o povo de fora, é para o povo de dentro. E ele diz claramente: olha como você está vivendo. Quando ele se refere ao culto, ele faz perguntas: de que jeito que a gente vai agradar a Deus então? A gente vai montar um show aqui, a gente vai montar um stand de milhares de sacrifícios? O que a gente vai fazer? A gente vai entregar um filho? O que a gente vai fazer para agradar a Deus? E Miqueias diz no versículo 8 do capítulo 6, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? E ele diz: o Senhor pede de ti que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Essa mensagem só, a gente poderia encerrar essa reflexão aqui,
Só com isto. Vá para casa e seja uma pessoa que pratica a justiça, ama a misericórdia e anda humildemente com Deus. Mas Miqueias não se restringe a isso, a responder à questão de como eu posso agradar a Deus. Ele tem um vislumbre majestoso da graça. Ele aponta para Jesus Cristo. Ele aponta para o Messias de Deus, no capítulo 5. E aqui, no final deste livro dele, ele faz essa pergunta: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Em que sentido Deus pode ser assemelhado? Em nada. Deus é o Criador, Deus é o sustentador da vida, Deus é o dono de todas as coisas. Mas aqui, Miqueias então vai mostrar como Deus é diferente. Como Deus é diferente. Talvez esse seja um bom título para o sermão, viu? Como Deus é diferente. Eu nunca dou título para os sermões. Eu tenho muita dificuldade. O irmão sabe fazer isso. Eu não. Quem é semelhante ao Senhor? E como é que ele se torna tão distinto? Como é que ele se torna tão exclusivo? Como é que ele se torna tão diferente? Miqueias responde da seguinte maneira: Deus não tem semelhante porque ele perdoa. Deus não é semelhante porque ele perdoa. E diz o texto: quem é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Eu acho interessante ele falar que Deus perdoa, não perdoa a todos. Você viu aqui? Deus não perdoa a todos. Deus perdoa quem? O restante da tua herança. Deus perdoa o remanescente. Deus perdoa a pessoa que no meio da multidão se diferencia pelo fato de que se reporta a Deus. Enquanto uns confiam em carros, outros em cavalos, como diz o Salmo, nós confiaremos no Senhor. O nosso centro de atenção, o nosso centro de adoração está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, está na pessoa do Deus triuno. Nós somos adoradores de Deus no meio de uma terra que ofende a Deus. O povo faz isso continuamente. Só que Deus tem o propósito de cuidar da sua herança, de parte do remanescente de sua herança. E olhe, de acordo com o que a gente aprende no Novo Testamento, o remanescente inclui gentios, inclui a igreja. O Israel do Senhor é a igreja. Às vezes a gente pensa nas notícias que vêm do Estado de Israel, e a gente diz: o Estado de Israel ainda é o povo de Deus. Não é. O Estado de Israel é um país, mas não é o povo de Deus. Quem é o povo de Deus agora? Judeus e gentios que confessam a Jesus Cristo em todo o mundo, e que olham para Deus e dizem assim: quem é semelhante a ti? O Senhor me perdoou, o Senhor me salvou, o Senhor me limpou, o Senhor tratou de mim, o Senhor trouxe para mim esperança, trouxe amor, trouxe fé, trouxe todo o conjunto da graça. O Senhor colocou no meu coração o desejo de te servir. O Senhor colocou no meu coração o desejo de andar nos teus caminhos.
Eu não quero pecar contra ti. É por isso que o salmista dizia isto: eu guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Eu não quero te ofender, meu Deus, porque eu sei que o Senhor é um Deus perdoador. É o contrário de pensar, já que Deus é perdoador, vamos pecar. Paulo diz, só porque nós estamos na graça, nós vamos, então, deixar a coisa rolar? Ele diz, de jeito nenhum. Ele não usou rolar, não é? Ele não usou rolar na sua fala. Mas a ideia é esta: eu não vou relaxar na minha vida só porque Deus é perdoador. Eu vou ser uma pessoa muito honesta com Ele, porque Ele, toda vez que eu falho com Ele, Ele tem o propósito de perdoar. Eu acho fantástico isso. Então, quando nós vamos a Ele, e eu quero incentivar você a orar sempre, confessando pecados. A oração mais difícil que a gente tem é confessar pecados. Não é pedir, não é agradecer, mas é confessar. Senhor, eu sou soberbo. Senhor, eu sou mentiroso. Senhor, eu sou uma fachada. Eu pareço um sepulcro pintado por fora, mas por dentro eu estou cheio de podridão. Senhor, eu tenho hábitos que eu não consigo largar. Senhor, eu tenho situações terríveis na minha vida, eu não consigo perdoar. Eu não consigo tratar os outros de um jeito que efetivamente eu esteja livre. Senhor, eu sou ambicioso. Senhor, eu sou impuro. Senhor, eu não consigo me livrar das coisas que eu faço ocultamente, que eu não quero que ninguém saiba que eu faço. Deus tem prazer nesta oração. Sabe por quê? Porque o texto diz que Ele tem prazer na misericórdia. Um filho dele, uma filha dele, que abre o seu coração para o Senhor, Deus tem prazer em agir com a sua graça. Porque na confissão de pecados, sem dúvida alguma, nós estamos reconhecendo a santidade e a soberania de Deus. Oração de confissão também é adoração. Entendeu? Você quer adorar a Deus? Confesse pecados, admita a sua fraqueza. Porque não há outro Deus como o Senhor. Não há ninguém que possa nos perdoar e tirar da memória o nosso fracasso. O Senhor faz isto. E, meus amados irmãos, Ele diz, tu te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Eu acho maravilhoso o fato de que o Senhor é terapêutico, é abençoador, é fortalecedor da alma humana, quando o crente para pensar, eu não preciso pedir nada a Deus, pelo contrário, eu preciso descansar nele, confiar na sua bondade. Eu me lembro de passagens que, com respeito à oração, Jesus insiste para a gente orar sempre, e da gente ser bem explícito com Deus. Mas eu também lembro que na Escritura nós vamos encontrar esta graça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, então Ele apaga os pecados, mas a sequência do versículo diz que Ele purifica o nosso coração da injustiça, ou seja, Ele traz de volta para a comunhão. Quem é semelhante ao Senhor? Quem é semelhante? Não tem. E quando a gente sabe que este Deus tem prazer na misericórdia,
fica mais fácil a gente entender que o que Deus quer de nós é esta confiança de que Ele não retém a sua ira para sempre, de que Ele não faz como um Deus ranzinza, nem como um Deus justiceiro. O Senhor nos disciplina e não é para nos destruir, é para nos fazer melhores. Quando Miqueias escreve estas coisas, ele não conhece a Jesus Cristo. Ele profetiza a respeito dele. Mas ele não tem como saber da vida de Jesus como nós sabemos. Ele estava deslocado há cerca de 700 anos da vinda de Jesus. É muito tempo, é mais do que a história do Brasil. Mas como Deus não muda, o que Miqueias falou serve para hoje. E eu quero conclamar você para pensar: quem é Deus para você? Como é que você o encara? Em função da sociedade onde nós vivemos, como é que nós continuamos perseverando em Deus? Nós podemos ter a confiança de que, mesmo errando em alguns momentos, o Senhor é bondoso para conosco? Nós podemos ter a convicção de que, mesmo fracassando em alguns momentos, a nossa vida não é para ser vivida no fracasso, mas é para ser vivida nesta providência da graça, neste cuidado da graça, para viver sob essa capa do perdão divino, essa capa da misericórdia divina, essa capa do cuidado de Deus, em tirar de nós aquilo que ofusca a nossa comunhão com Ele. Nós temos a convicção, em algum momento, queridos irmãos, que Deus não está de cara amarrada conosco, de cara feia conosco. Nós temos a ideia de que Deus quer o nosso crescimento, de que Deus quer tratar de nós. Ou nós imaginamos simplesmente como os deístas, que Deus deu corda aqui, foi embora e cada um que se vire com a sua fé. O que nós queremos? Quem é semelhante ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor? Não tem. E eu quero, então, me encaminhar para o final desta reflexão com a afirmação. Primeiro ele fez uma pergunta: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? E ele responde: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O Senhor não retém a sua ira para sempre. Vai haver um momento de ajuste de contas da humanidade inteira, inclusive da igreja. Vai ser um jeito diferente de tratar a igreja do restante da humanidade. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Quem é do Senhor vai ser tratado de maneira diferente de quem não é do Senhor. Os processos serão diferenciados. Entretanto, queridos irmãos, quando Miqueias diz: o Senhor não retém a sua ira para sempre, ele está naturalmente esperando a restauração de Judá. Ele está esperando, ele acaba profetizando e ele dá indícios de que Jerusalém, Judá será exilado, vai haver um castigo muito forte. Ele fala algumas coisas nessa direção, mas ele não é totalmente explícito. Mas ele tem esperança da volta. 100 anos depois, um século depois,
Jeremias escreve: bem disse Miqueias que ia acontecer o que está acontecendo. E o próprio Jeremias, quando se dirige às pessoas que estão exiladas, ele diz assim: olha, não confiem nos profetas que estão aí dizendo daqui a 1 ano, 2, vocês voltam. Vocês vão ficar aí, construam suas casas aí, criem seus filhos aí, casem os seus filhos aí, fiquem aí nessa terra estranha, porque Deus só vai trazer vocês de volta quando o cálice da Babilônia se encher. E isso vai demorar 70 anos. Então, não confie nos profetas que dizem: não, Deus está com vocês, não vai te acontecer nada. Saibam que vocês estão sendo tratados. E, meus amados irmãos, quando a gente olha para Miqueias, Miqueias tem a esperança de que o povo volte. Não todo o povo, mas o restante da tua herança. Os remanescentes, os que ficaram fiéis, ele tem esperança que voltem. Mas quando nós olhamos cristologicamente esta passagem, nós sabemos que a bem-aventurança do crente não está aqui, está lá. No cruzar a linha, está lá. E um crente se consola quando um irmão de fé parte, com a esperança de que os fiéis em Cristo, por causa da misericórdia divina, estão lá. Então eu posso pensar no meu pai, na minha mãe, posso pensar em pessoas que confessaram a Jesus Cristo em vida e dizer: eles estão muito bem, melhores do que nós. Ainda que não ressuscitaram fisicamente, entretanto, eles já estão dentro da graça. Por quê? Porque Deus tem prazer na misericórdia. É por isso que o povo de Deus vai ser sempre consolado na hora da tribulação. Porque Deus é benigno para o seu povo. Ele não leva desaforo para casa. Se você, crente em Cristo, andar em pecado, Ele vai dar uma coça em você, até você aprender. Mas Ele é tão amoroso, que quando você volta para Ele, Ele pensa as feridas que provocou. Ele trata das feridas que provocou. Ele restaura a paz. Ele traz o conforto, porque Ele é bom. Porque é bom. E quando Miqueias brincava com o nome de Deus, quem é semelhante a ti? Ele enxergava um Deus que renova a esperança do crente. Você está com esperança? Mas esperança de enriquecer aqui ou esperança de estar com Ele? Qual é a nossa esperança? Quem é semelhante ao Deus que nós servimos? Qual é a qualidade que ficou evidente nessa passagem? A qualidade da bondade de Deus e da disposição de Deus em nos perdoar, em sarar a nossa vida, em tratar dos nossos pecados, em nos fazer voltar para a sua graça, em fazer-nos participar da sua aliança. Bendito seja Deus, não é? Bendito seja Deus. Deus seja louvado.